Olá, este é o Mundo Lab to Lab, um podcast para ajudar você na gestão do seu laboratório. E nessa temporada, estamos trazendo temas que já anunciam como é que vai ser o futuro dos laboratórios e o que o atual, o presente nos diz sobre isso. Roberto Santoro, é sempre bom pensar no presente e no futuro, né? Exatamente, Rafael. E hoje nós estamos trazendo um tema muito importante, que é a saúde digital, que já está presente na nossa realidade, principalmente após o início da pandemia do Covid-19. E hoje nós vamos debater esse assunto e ver qual que é o potencial para o futuro do seu negócio. E para conversar conosco sobre esse tema, a gente tem a alegria de receber aqui no Mundo Lab to Lab Pardini, Dr. Edgar Risati, médico, patologista, hematologista, presidente da Unidade de Negócios Médico Técnico Hospitais, Novos Elos e Inovação do Grupo Fleury. Cargo longo, tal qual a responsabilidade, né? Bem-vindo, doutor Edgar. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Roberto. Uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa que talvez essa parte vocês não saibam, mas eu sou um ouvinte regular e vai ser muito bom aí poder falar da saúde digital para esse público que é tão importante para a nossa atividade, que são os gestores de laboratório. E junto conosco também temos a alegria de receber a Ludmila Leite, que é gerente regional de vendas das regiões Centro-Oeste e Norte do Lab to Lab Pardini. Bem-vinda, Ludmila. Obrigada, Rafael, doutor Roberto, doutor Edgar. É um prazer também estar aqui, podendo conversar um pouquinho e trazer a nossa realidade na ponta, né, nesse nosso Brasil tão grande. Eu tomo conta aí do Centro-Oeste e do Norte, uma região geográfica muito extensa e de realidades bem diferentes um do outro. Roberto, é interessante, quando a gente fala de saúde digital, a gente está vendo as transformações tão rápido e a gente vê o tamanho do Brasil e como que o Brasil precisa de mais saúde. Então nós temos o propósito do Lab to Lab Pardini, que é levar saúde para as pessoas e crescimento para o negócio dos nossos clientes. Como é que o digital consegue fazer esse propósito ser realidade? Rafael, o que é mais interessante é que nós estamos falando de acesso e dos nossos propósitos, seja anterior e atual. Acesso à saúde, ou seja, ser mais relevante para a população brasileira, através do Lab to Lab, principalmente através dos nossos parceiros, e ao mesmo tempo oferecer oportunidades de negócio. Então nós vamos falar das duas coisas, e como oportunidade a gente pode falar também do futuro do laboratório. E saúde digital, no nosso entendimento, é parte desse futuro, porque cada laboratório, cada vez mais, ele é uma interação direta com o cliente em determinada cidade, em determinada região, e o objetivo para crescer o seu negócio é ser mais relevante, principalmente em saúde, para essa comunidade local, seja clientes, médicos, operadoras de saúde, todo o ecossistema que tem a ver com a jornada de saúde localmente. E aí a saúde digital entra como uma oportunidade. E hoje nós temos aqui o Edgar para nos ajudar a entender o que é saúde digital, Edgar, qual que é a importância na jornada de saúde dela, como ela surgiu, enfim, quais são os principais aspectos aí, seja históricos e atuais da saúde digital, Edgar? A saúde digital é uma das frentes de negócio, uma das áreas que nós temos no Grupo Fleury, que usa a tecnologia como meio de prover serviços em saúde, né? Então, dentro da saúde digital, nós temos as áreas de telemedicina, em que nós oferecemos principalmente o pronto atendimento via telemedicina. Nós temos a área de atenção primária à saúde, saúde corporativa e saúde ocupacional, que aí tem um papel já de atuar na prevenção, principalmente, e fazer um trabalho ali de estratificação de riscos e de uma atuação mais preventiva. E nós temos uma área de equipes inteiras aí dessa parte mais voltada para trabalhar dados, né, equipes que atuam aí nessa parte de digital, em que elas nos ajudam a trabalhar os dados num contexto de saúde populacional, que muitas vezes é relevante para uma empresa,
para uma operadora de saúde até assim, para o próprio cliente direto em algumas situações, no sentido da gente poder entender, né, sempre ali de uma forma baseada ali compliant com o LGPD, né, o que está acontecendo na realidade daquela empresa, daquela operadora, daquela comunidade que é assistida. E além disso, uma parte importante são as teleespecialidades. Então, dentro da telemedicina, nós temos um serviço em que nós ali oferecemos 28 especialidades médicas, além de ali possibilidade de ter consultas com enfermagem, com psicólogos e com nutricionistas. Então é uma parte bastante abrangente aí do que a gente pode oferecer em termos de acesso na linha do que mencionou o Roberto. E essa solução foi criada para atender ao desafio da pandemia, né? Exatamente. Eu acho que vale aqui a gente lembrar, né, que a gente tinha um cenário até a pandemia em que a telemedicina era motivo de controvérsia, né? Havia restrições do ponto de vista ali regulatório, né? A legislação ali via de uma forma muito diferente do que passou a ser vista após a pandemia, né? Eu acho que foi na pandemia que a saúde digital, de um modo geral, floresceu, né? Os entraves regulatórios foram resolvidos, as ferramentas tecnológicas, eu acho que é importante dizer isso também, elas melhoraram muito, né? Porque até então a gente tinha muito problemas de comunicação e as ferramentas elas tinham ali uma precariedade, mas isso, né, melhorou enormemente com a pandemia. Acho que melhorou de um modo geral nessas ferramentas que a gente usa para comunicação virtual. Elas evoluíram bastante e foi na pandemia que a gente precisou desenvolver soluções para ajudar os médicos. A gente lembrar daquela fase mais intensa da pandemia, em que os consultórios ficaram fechados, né, os estabelecimentos de um modo geral, a gente se propôs a desenvolver uma ferramenta para ajudar os médicos a cuidarem dos seus pacientes. Então foi nesse contexto que começou uma construção da nossa ferramenta que a gente chama de consultório digital, né, em que a ideia era ali funcionar como um habilitador para que os médicos que estavam em casa também, sem poder atender, eles pudessem ali voltar a atender os seus pacientes, ainda que num ambiente digital, né? E, assim, indo numa linha de contar a história, né, completa, na nossa realidade, essa conexão com saúde digital, ela começou como desdobramento de uma aquisição que o Grupo Fleury fez, uma empresa chamada Santecorp, lá nos idos de 2018, portanto, né, antes da pandemia, que tinha ali alguns tipos de prestação de serviço, que uma das vertentes era especialmente a saúde corporativa, e que tinha ali um início ali, um embrião, né, de atendimentos ali via telemedicina. É interessante, doutor Edgar, que o Grupo Fleury criou, então, uma plataforma, vamos lá, uma ferramenta para fazer isso acontecer, um método de atendimento e também um modelo de negócio, né? Foi, exatamente. Quando a gente desenvolveu essa ferramenta aí do consultório digital, a gente ofereceu como uma ferramenta totalmente ali free, né, para os médicos que tinham relacionamento conosco. E, assim, aí tem a questão também, que eu acho que é muito válido mencionar, do prontuário eletrônico, né? Que é uma parte importante ali do que a gente faz no contexto de saúde digital e que fizemos, né, investimentos específicos para também ter ou dar acesso a essa que é uma parte importante ali, né, de prover esse atendimento via digital. E aí, Roberto, pegando, na pandemia o Grupo Fleury cria este novo modelo. E aí, com a combinação de negócios com o Pardini, agora essa solução está disponível para todos os clientes Lab2Lab Pardini. Exato, e a gente vai conversar com a Ludmila sobre isso também, para ela trazer essa perspectiva dos clientes, da experiência dela.
mas uma das virtuosidades dessa parceria ou dessa fusão aí junto com o Grupo Fleury foi poder transferir essas oportunidades de negócio para os nossos clientes do Lab to Lab. E até queria voltar a um ponto, Edgar, para a gente caracterizar os produtos oferecidos nessa linha de negócio. Você tem uma plataforma, né, de conexão para poder fazer a teleconsulta. Sim. E você tem algumas oportunidades. Você tem um canal de um pronto atendimento, vou chamar de virtual. Sim. Que é uma atenção ali de uma urgência que possa ser atendido nesse nível de pronto atendimento, né? Esse é um produto, correto? Exatamente. O produto que funciona 24/7, exatamente Exato. nessa linha que você descreveu. O outro produto são as especialidades médicas, que podem ser inclusive eletivas, né? Não necessariamente urgência, mas eletivamente ele marcar uma consulta com determinadas especialidades. E são 28 especialidades, né? Pode funcionar numa linha de um agendamento, né? E que nesse contexto aqui de prover serviços para os gestores de laboratório, a gente pode dar acesso a esta agenda de modo que ele possa aí marcar na conveniência do cliente. Né? E são 28 especialidades, como você bem colocou, mais a parte de psicologia, que tem tido muita procura recentemente, e de nutrição. Isso. Aí existe uma outra camada que você trouxe também, que é saúde corporativa, saúde ocupacional e a saúde empresarial de uma maneira geral. Isso representa um conjunto de dados importantes para que eles tenham trabalhos preventivos, enfim. Como que funciona essa relação com essas outras áreas que a gente está chamando de saúde corporativa, saúde ocupacional? Como que dá essa relação? Isso é um produto para a empresa? Esse é um produto que ele é oferecido primariamente para empresas, né? E de maneira que, assim, é algo que a gente pode oferecer, por exemplo, para os colaboradores dos laboratórios parceiros, né, no sentido de uma oferta de serviço, seja na linha de saúde corporativa, seja na linha de saúde ocupacional. E ele é uma oferta de serviços que ela faz uma espécie de uma estratificação de risco daquela população que trabalha na empresa, né, no sentido de poder ali ver o que pode ser oferecido de uma maneira proativa em termos de promoção de saúde e prevenção de doenças para esses indivíduos, né? Então, ela tem um papel ali de buscar engajar as pessoas, né, no sentido de conseguir fazer um mapeamento ali, se é de baixo risco, risco moderado, risco elevado, e quando identifica alguma situação de risco, a gente tem uma série de protocolos que a gente trabalha no sentido de buscar, né, aí fazer a prevenção de muitas situações aí de acordo com o nível de risco de cada indivíduo. Só uma outra dúvida, Edgar, e operadoras de saúde também utilizam isso? Sim, as operadoras de saúde também muitas vezes nos contratam para ali fazer a gestão de uma determinada carteira, né? E é algo que se dá de uma forma muito parecida aí com o que eu descrevi do que acontece por uma empresa. E uma outra, né, um ponto relevante disso, e por isso que eu fiz questão de enfatizar no início, essa questão da forma como a gente trabalha com os dados, né, que uma parte importante é ter aí esses cientistas de dados dedicados a esse trabalho, o aspecto da gente poder trabalhar com saúde populacional, né, olhando ali para esses grupos de indivíduos dentro ali do contexto da operadora ou da empresa, para nos ajudar aí a fazer né, os trabalhos relacionados à promoção de saúde e prevenção de doenças. A tecnologia ela está incluso o prontuário médico, que é uma obrigação regulatória. Sim. E ela tem algum sistema de prescrição também. Isso, quando você coloca um sistema de tecnologia para a saúde digital, seja no laboratório, isso já vem incluso ali. Sim, essa é uma parte extremamente importante, Roberto, porque isso foi um grande aprendizado, né, nessa jornada aí de saúde digital, né? Primeiro, é a questão da gente ter plataformas estáveis, né, tanto ali na parte de telemedicina, que é 24/7, e aí tem situações em que a gente tem, né, as epidemias, um aumento muito grande ali de demanda, e a plataforma precisa estar bem estável para proporcionar um atendimento de qualidade, né, e plataformas específicas que
que as pessoas, a gente possa se relacionar de uma maneira mais próxima com as pessoas para promover o engajamento. Isso é importante, principalmente ali no contexto da saúde corporativa e da atenção primária, né? E, além do prontuário que você já colocou, essa questão da prescrição, né? Então, o nosso prontuário, as nossas plataformas tecnológicas, os médicos, eles têm acesso com certificação digital ali tudo de acordo com o LGPD e nos moldes da legislação vigente, né? Eles são certificados pela ITI Brasil e eles podem fazer a prescrição, né? As solicitações de exame, as prescrições, e isso fica disponível imediatamente, né? Vai ou para o parceiro cadastrado ou para o paciente via e-mail, de maneira que fica disponível imediatamente ali, em tempo real, ali com a consulta médica. Ou seja, essa solução que foi construída, aprimorada e que está disponível como uma solução Fleury, ela agora chega para o Brasil inteiro. E como é que ela chega lá na região norte do Brasil, Ludmila? Chega ajudando bastante, né? No início foi um pouco mais difícil do cliente entender o que era o produto, né? Uma mudança de mindset também, quando a gente fala do laboratório tradicional, né? E aí a gente está levando, né? Não, é um serviço relativamente novo para o Lab to Lab, então a gente ainda está na fase ainda de fazer o cliente entender o que é e uma oportunidade para ele de negócio, né? Mas quando o cliente compra a ideia e começa, né, a pensar um pouquinho fora ali da sua realidade, faz muito sentido, né? Em Centro-Oeste e Norte tem locais muito remotos, né? Então, você vê no interior do Amazonas, de locais que você tem que andar 3, 4 dias de barco, né? Você vê Manaus, é uma cidade-estado, né? Boa Vista é uma cidade-estado, então todo mundo vai para a capital para fazer as coisas. E, às vezes, nem na capital tem. Você vê um estado do Amazonas enorme com um geneticista, né? O Acre tem um geneticista, né? Então, a acessibilidade é muito grande, a oportunidade do laboratório levar esse valor para o paciente é grande. Além dele levar esse valor, né? Ele está aí incrementando o negócio dele, outras frentes de receita, onde ele pode diversificar e tendo mais pontos de contato com o cliente, oferecendo uma solução mais completa para o paciente, né? Então, você imagina alguém que mora do Oiapoque, ter a oportunidade de fazer uma consulta médica com um geneticista, né? Então, assim, não tem que se deslocar aí 300, 400, 500 quilômetros de carro para poder fazer. E com a mesma qualidade de alguém que estivesse aqui em São Paulo. E com os melhores profissionais que são do Grupo Fleury. Exatamente. Ainda tem muita... assim, aí eu falo mais da minha região, aquela questão de pensar assim, tudo eu vou para São Paulo, né? São Paulo tem tudo. E hoje as pessoas podem ter acesso a tudo que tem em São Paulo em várias regiões do país, inclusive no Oiapoque, Oriximiná, né? Então você vê interiores muito remotos, ele tem a oportunidade de se consultar com o médico do Fleury e fazer um exame também, que seria feito aqui no local dele, né? Porque no Lab to Lab também a gente busca as amostras aí em vários locais. Então, para o laboratório que consegue enxergar isso é uma grande oportunidade para ele de diversificar o negócio e trazer um outro público para dentro do seu laboratório que também vai comprar outros tipos de serviço dele. Na prática, ele monta um consultório dentro do laboratório. Exatamente, né? A gente tem duas situações aí. A gente já teve cliente que era um laboratório convencional, gostou da ideia, começou ali fazendo o atendimento, montou uma sala, um investimento muito pequeno, começou fazendo atendimento da telemedicina e gostou tanto do negócio que começou a engrenar que ele colocou 4 meses depois médico presencial para fazer o atendimento também para ele. Então, ele começou com a telemedicina e foi depois para o presencial para incrementar o serviço dele. E continuou com a telemedicina. Continuou. Porque tem um range de especialidades muito maior. Sim, que vamos lá, o que a gente tem é interior de Rondônia, interior do Acre, então, Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul você tem que ir de avião para Rio Branco, né? Senão são 500, 600 quilômetros de carro, uma estrada muito ruim, né? E lá você tem a oportunidade. Então, outros clientes já fizeram lá um negócio paralelo, fizeram um programa de desconto para o cliente, incluíram a telemedicina e o laboratório, a oportunidade de você também colocar
por exemplo, a telemedicina dos métodos gráficos. Então, o paciente faz a consulta com o cardiologista, já sai com o pedido de exame, já fica no laboratório. Se sai com o pedido de um eletrocardiograma, ele também tem a oportunidade de fazer, que a gente também oferece a telemedicina, né, dos métodos gráficos. Então, assim, para quem consegue enxergar, ele vê que são muitas oportunidades que ele pode agregar ali dentro do negócio dele. Ludmila, nós estamos falando aqui de resolutividade local, principalmente quando você tem atenção primária, mas às vezes especialidades que têm a ver com atenção secundária também, determinadas especialidades, e mais o diagnóstico pode ser através de análises clínicas, métodos gráficos, exames de genética e genômica, você dá mais resolutividade. O importante também é que a telemedicina, a saúde digital, Edgar, ele vem trazendo uma complementariedade, porque muitos municípios possuem ali uma boa atenção primária, programas de saúde da família, conectados ali à municipalização da saúde. Por outro lado, tem às vezes gaps de determinadas especialidades e determinados exames também, que podem ser complementares, né? E na ponta, é a minha pergunta agora, Ludmila, como que você tem alguma experiência assim, de implantação, de tecnologia? Como que ele interagiu com a tecnologia, a facilidade de utilização após a implantação? Esses clientes específicos, né, que a gente participou de todo o processo, ele criou uma salinha dentro do laboratório, até para deixar o cliente mais perto dele, né? Apesar de também existir a possibilidade de mandar o link, né? Só que, dependendo de algumas áreas ainda, aí o perfil do paciente, às vezes, não consegue acessar. Você trouxe uma outra possibilidade, que é enviar o link na consulta para o paciente, para ele fazer até de forma mais confortável no ambiente domiciliar. Isso, exatamente. Alguns preferem trazer para perto esse paciente, claro. né? Porque quando o paciente sai da consulta, ele já tem o paciente ali na mão dele para oferecer, né, os exames, etc. Mais ou menos 35% das consultas sai com prescrição de exame. Então, é a oportunidade... Pela necessidade exatamente, mesmo, né? Exatamente. Então, é uma oportunidade que ele tem de oferecer o serviço complementar dele, né? Além da consulta aqui, eu também posso fazer seu exame, né? E ele já fica ali dentro do laboratório. Então, assim, foi super simples, o feedback foi muito bacana. E os clientes adoraram, disseram que os pacientes saíram muito felizes, né? Ai, gostei muito, a atenção foi grande, porque na cabeça da grande maioria não é uma relação, é muito impessoal, né? Mas todos, sem exceção, elogiaram bastante e foi realmente até uma surpresa pra gente, da aceitação, né? E os clientes estão super felizes, assim, a gente vê, assim, o maior percentual apesar de às vezes não ter remoto, mas até em grandes capitais a gente tem algumas especialidades que é muito difícil, né? Então, hoje, dentro do Lab to Lab, né, do negócio do Lab to Lab, da unidade, o maior volume de consulta é neuropediatria. Né? Em segundo lugar, a gente vem com psiquiatria e terceiro com endócrino. Então, são especialidades muito difíceis, que você não consegue uma agenda, ou que tem uma agenda muito extensa, ou que não tem um profissional na sua cidade. Né? Então, ele tem a oportunidade de oferecer isso e a precificação é feita pelo laboratório também. Né? E também é um serviço de baixíssimo risco, uma vez que você só paga o que você utiliza. Então, você pode implantar lá e fazer a tentativa, aqui não deu certo, recalcular a rota, porque não tem um investimento muito alto. Quando a gente fala, assim, voltando um pouco aqui, Edgar, de experiência, que aí a gente tem uma complexidade das consultas, né, na relação médico-paciente, na hospitalidade, enfim, na sua experiência aí já de alguns anos, você acha que essa experiência ela tende a ser através de ou NPS, ou alguma metodologia para avaliar mesmo, né, se eu diria, se a ferramenta, ou se esse tipo não a ferramenta em si, mas esse tipo de interação, se ela tem satisfação, experiência semelhante e resolutividade semelhante ao físico. Né? Sim, sem dúvida, Roberto. Essa é uma das nossas grandes preocupações, né? E assim, ao ver essa descrição tão vívida aqui da Ludmila, né, é muito reconfortante para a gente, assim, né? Eu acho que é uma sensação muito boa, porque é justamente esta
experiência que a gente buscou proporcionar no aspecto da flexibilidade que a gente oferece em tecnologia. Né? Quando nós falamos há pouco a respeito de tecnologia, eu fiz uma descrição da parte mais estruturante, vamos dizer assim, mas tem um aspecto ali da experiência do paciente que a gente busca ser o mais flexível possível. Né? E aí a gente pode aí atender as necessidades do laboratório parceiro da maneira como ficar mais adequado no contexto, né, que ele oferece o serviço ali. Desde, assim, a gente tem, pode funcionar via plataforma web, pode funcionar via o nosso aplicativo, nós temos um aplicativo dedicado à saúde digital que o próprio cliente pode baixar, e tem a questão da gente também poder inserir o nosso aplicativo dentro do aplicativo. A gente sabe que tem alguns parceiros que têm o aplicativo próprio e a gente pode inserir ali como um recurso adicional dentro do aplicativo do laboratório parceiro. Né? Então, são formas da gente flexibilizar. A questão da agenda a gente, né, deixa na mão ali do gestor do laboratório. E em relação à receptividade, nessa questão que você perguntou relacionada à experiência do paciente, isso é uma das nossas grandes preocupações, né? Em olhar como é que está a efetividade desse atendimento e a percepção da experiência. O que, assim, nós temos algumas métricas que eu considero muito positivas, assim, no sentido em que 85% dos casos eles são resolvidos, né? No sentido de não precisar fazer encaminhamentos adicionais, de ter desdobramentos outros. Então, a resolutividade é alta e a questão da experiência do paciente a gente acompanha via NPS. Nosso NPS tem ficado aí em torno de 85 a 90. Que para a saúde é muito bom. Pois é. Então, eu acredito que isso reflete uma boa experiência por parte dos pacientes. Agora, Roberto, voltando agora, trazendo isso tudo de novo para a estratégia de um laboratório. Bom, nós estamos aumentando a relevância dele, né? É a nossa tentativa, né? Porque quando você possibilita que ele possa incluir novas oportunidades para o cliente dele, lembrar que o nosso cliente laboratório tem uma série de clientes, que é o próprio paciente, que é o médico, que é a operadora de saúde, enfim. É um ecossistema muito maior que ele interage. Então, é mais uma camada, que eu diria, de oportunidade de negócio que nós estamos introduzindo. Quando a gente fala do histórico do Lab to Lab, a gente, né, passou por várias fases, né? E teve uma fase que o desafio era o portfólio de análises clínicas, né? Depois foi um portfólio de genética, enfim, de vínculo genético e outras, toxicologia forense, e depois veio a telemedicina também, que a gente teve oportunidades, principalmente exames de alta tecnologia, em algumas especialidades para ressonância e tomografia, que a gente tem essa modalidade também. A telecardiologia, que é mais presente, que a gente está falando aí de exames, às vezes, difíceis de encontrar, às vezes, ali no dia a dia, que é um eletro, rapidamente, é um mapa, e até Holter, quando você tem ali a possibilidade, né? Eu acho que é uma nova oportunidade, e o nosso objetivo é esse, né, Ludmila? Introduzir cada vez mais novos negócios, novas oportunidades, ou seja, nós estamos falando do Lab to Lab partindo dentro do contexto do Grupo Fleury. Então, o Grupo Fleury ele traz várias inovações, e isso é uma inovação também, e para que a gente possa, como outras que falaremos em outros episódios, para que a gente possa ser mais relevante para o nosso cliente na oportunidade de negócio, para que ele seja mais relevante também no futuro. O nosso objetivo é esse, é criar relevância não só na resolutividade de saúde, na conveniência, no crescimento dele, e também na parte, é isso que eu ia te voltar um pouco, Edgar, isso também representa uma interface educacional, que você pode transferir conhecimento através dessas plataformas, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que aqui, né, tem um aspecto aí, né, dessa complementariedade que você mencionou, que eu acho que é extremamente importante. Eu acho que a gente consegue ajudar, né, aí os laboratórios parceiros a aumentarem a sua relevância local, né, e aí, assim, oferecer muitas vezes ali no contexto de especialidades e até subespecialidades, né, que elas são
aí mais escassas, né? São muitas vezes, como você mencionou o exemplo aí do geneticista clínico, é um profissional super escasso no país como um todo, né? E aí eu acho que tem a oportunidade desse papel educacional, no sentido da gente, né, ali muitas vezes fazer uma interconsulta e oferecer ali uma perspectiva pro médico local que vai poder ali estar próximo do paciente, da família, né, e exercer uma medicina de boa qualidade. Lembrar que, só reforçando o que o Edgar trouxe, a complementariedade hoje, a medicina, se tornou tão vasta, o conhecimento é tão mais rápido, tão exponencial, novas abordagens, novos métodos, novo conhecimento, que é difícil você deixar isso hoje só no universo, eu diria, só no universo de uma pessoa. Então, dificilmente hoje um médico, sem essa interface com especialidades e com um ecossistema maior, consegue ter todo o conhecimento, né? Então, as próprias especialidades médicas foram criadas para isso, né? Sim. Eu acho que você tem uma plataforma que permite essa integração entre várias especialidades e lembrar que o próprio médico pode utilizar isso, né? Como complementar, como uma interconsulta ali para o próprio cliente, né? Então, acho que a gente tem muita oportunidade. Então, Rafael, é mais um episódio que a gente está tratando de oportunidades, acesso e crescimento do negócio do nosso parceiro. Agora, eu tô doido para saber da Ludmila, como é que ela aborda comercialmente o dono de laboratório? Porque nós estamos falando, a gente fala aqui sempre no Mundo Lab to Lab, que normalmente o fundador de um laboratório, ele vem da área de saúde, ele é um apaixonado, e aí, aos poucos, vai se descobrindo empresário. Quando a gente olha uma solução dessa, ela traz tanto aquilo que encanta pela ciência, mas também ele traz oportunidade de negócio. Como é que é a sua abordagem? Rafael, o mercado, assim, muda muito rápido. Eu tenho 13 anos já nesse mercado. E há 13 anos atrás era totalmente diferente do que é hoje. Então a gente vê aí nos últimos 5 anos, os novos entrantes já não são mais, né, são empreendedores, né? Então o empreendedor é mais fácil. E a gente fala que a nossa equipe não é uma equipe de vendedores, são uma equipe de consultores. Então a gente sempre leva para o cliente a oportunidade de crescimento do negócio dele. Traz um case de sucesso, né? Fala sobre aquilo que deu certo em uma área e em outra. Então, a gente sempre leva esses bons exemplos, né? Esses cases, para despertar no cliente o interesse, né? E você fala, em tal área a gente já está fazendo assim, deu certo. E os clientes gostam muito de perguntar como é que funciona, como é que está fazendo. E aí vem a troca de conhecimento que a gente faz bastante aqui com nossos clientes, quando eles querem aí saber como que a gente age numa área ou em outra. Então, a gente troca muita experiência em relação a isso. Os executivos, né, levam isso para os clientes, né? Não só, para a gente não é interessante um contrato, eu te vendo, você me compra, não. Então, para a gente crescer, o cliente tem que crescer. E aí a gente vai inserindo todo o portfólio que a gente tem dentro do grupo, que inicialmente era só análises clínicas, mas ao longo do tempo a gente foi colocando anatomia patológica, toxicologia forense, telemedicina, telecardiologia. Então, a gente já chega dando para ele uma oportunidade de implantar vários outros serviços que a gente tem disponível também no grupo. E a dimensão, Ludmila, Edgar, Rafael, dessa nova oportunidade de negócio é uma tecnologia, mas por trás da tecnologia é um conjunto de recursos e competências de saúde no que está por trás daquilo, né? A plataforma é um gateway de comunicação, mas por trás tem muito conhecimento, tem vários médicos, outras especialidades também, não médicas, né? Psicólogos, enfim, enfermagem também, quando você tem principalmente o pronto atendimento virtual. Sim. Então, por trás, tem muito recurso e muita competência envolvida, além da tecnologia de interface. Agora, Edgar, é interessante, para quem criou na emergência essa solução lá em 2000, de maneira escalável,
ver agora a relevância disso para a saúde, para o negócio, deve ser interessante, né? É muito interessante, é muito interessante. Você está orgulhoso? Eu estou muito, eu fiquei muito feliz de ouvir as inscrições aqui, né, da Ludmila, de como isso está sendo utilizado na prática aí pelos parceiros. E eu acho que é muito em linha com o que o Roberto acabou de dizer, né, que de fato é uma construção. Eu acho que tem um grande aprendizado aí no aspecto da tecnologia, né, de oferecer uma plataforma estável que pudesse sobreviver. Vocês vão lembrar aqui dos picos de Ômicron, né, que ali e assim até mais recentemente a gente tem aí epidemias como dengue, como influenza, às vezes as diarreias no litoral, né, isso tudo traz picos de atendimento muito significativos e a gente precisa de plataformas bastante estáveis. Então esse é um aspecto aí relacionado à tecnologia. E o aspecto relacionado à saúde, ele é realmente fascinante, né? No sentido da gente poder trabalhar essas questões muitas vezes epidemiológicas, as questões de como abordar uma população dentro de uma empresa, que pode ser uma pequena empresa, como é que você engaja aquele indivíduo a cuidar melhor da sua saúde, e aí a questão da conveniência, de você abordá-lo no momento oportuno, faz muita diferença, né? E essa questão da gente ser um grande habilitador do acesso em um país de dimensões continentais como o Brasil. Né, em áreas, assim, em subespecialidades, acho que o Roberto também foi muito feliz no comentário de que hoje é virtualmente impossível um médico generalista saber de tudo, né, o conhecimento em medicina ele evolui muito rápido e às vezes mesmo dentro de uma especialidade é difícil para se, né, manter atualizado. Então, acho que aqui também tem um papel, né, por meio desses mecanismos de interconsulta, da gente ajudar o médico que está lá mais próximo do paciente e da família a prestar um serviço de qualidade. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas agora temos que dar o serviço. A gente seduziu muito a nossa audiência, a gente já deu sinal, né, Roberto? Bom, preste atenção nessa nova vertente de mercado. Exato, e já aprendemos com a Ludmila como se aborda, Mas deve ter outros segredos aí da Ludmila também, né? Comerciais, né, Ludmila? Mas isso aí a gente não pode revelar. Mas é claro que a Ludmila está aqui nessa mesa representando, Roberto, um grupo muito bacana que a gente conhece e gosta muito, que são os executivos, os consultores do Lab to Lab Pardini, que rodam esse Brasil exatamente para ajudar os gestores e gestoras de laboratório. Então, Ludmila, para quem está assistindo a gente e quer saber mais sobre isso, quem que deve procurar? O seu executivo de vendas local. Na verdade, toda a equipe comercial, né? A gente tem os executivos, tem os supervisores e os próprios gerentes, né? Então, apesar de eu tomar conta aqui do Centro-Oeste e do Norte, a gente está falando de um produto para o Brasil inteiro. Inclusive, hoje, no Lab to Lab, o nosso maior volume é numa capital do Nordeste, né? Sergipe, a gente tem aí o maior volume de utilização do serviço, né? E aquilo me chamou a atenção, falei assim, uma capital, né? E aí o maior neuropediatra que não tem na cidade. E peguei o feedback do cliente, estava super feliz, né? Falei assim, nossa, tá muito legal, todo mundo tá gostando, a gente tinha muita dificuldade aqui, e agora a gente está ganhando cada vez mais clientes. E a gente fica surpresa até, porque a gente até leva para o cliente, mas quando vem o resultado, a gente mesmo se surpreende às vezes com o que vem, né? Com o resultado que aparece. Mas todo mundo está habilitado, pode procurar o seu executivo de vendas. A gente tem uma equipe também do Saúde Digital. E depois que a gente implanta, não tem mistério nenhum. A plataforma é disponibilizada para o cliente, ele tem lá, faz o agendamento, ele que cuida da agenda. É super simples, o passo a passo, não tem mistério nenhum. Obrigado, Ludmila. Sempre bom estar com você. Por nada. Doutor Edgar, alegria estar aqui no Mundo Lab to Lab. Volte sempre. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, uma alegria do meu lado também. E Roberto, mais uma vez a gente traz novidades para a nossa audiência e a gente também aprende um tanto aqui, né? Aprendemos muito, principalmente com a Ludmila e o Edgar. Ludmila, obrigado pelo seu esforço, pela sua parceria aí dentro do Lab to Lab, dentro do Grupo Fleury também, de levar novas tecnologias, novas soluções. Isso é muito importante, né? De amplificar isso. E, Edgar, meus parabéns por mais uma inovação, porque eu considero isso uma inovação, por mais que tinham outras iniciativas, mas você fazer isso em alta escala, acreditar nessa jornada não é uma coisa fácil, e você trouxe isso muito bem. O importante é sempre ir crescendo,
aprendendo e, ao mesmo tempo, transferindo esse conhecimento, né? Que um conhecimento de uma grande empresa, ele tem que ser transferido também para dar acesso, para a gente transformar a saúde no Brasil. Então, meus parabéns, tá? Muito obrigado. E Rafael, acho que o episódio de hoje mostrou mais uma oportunidade, mais um desafio nosso para o mundo Lab to Lab como conteúdo e para os nossos esforços para ser mais relevante para o cliente, nossos parceiros em todo o Brasil. Com certeza. Bom, você já sabe, levar saúde para as pessoas e crescimento para o seu negócio é o propósito do Lab to Lab Pardini. E este podcast é mais uma forma de compartilhar experiências, conteúdo, de também provocar você para que o negócio fique ainda melhor e a saúde do Brasil cresça. Bom, e se quiser mais conteúdo sobre gestão, estratégia e o futuro dos laboratórios, acesse aos outros vídeos que estão aqui na lateral e também nas playlists do Mundo Lab to Lab Pardini. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado aos convidados, até o próximo.